chegamos então na nossa última aula da apostila 4, né? Então, nessa aula 16, nós vamos trabalhar a evolução, continuar com essa evolução que nós estamos estudando, os processos evolutivos, as hipóteses, as teorias, e agora a gente vai entrar no processo evolutivo de alguns seres, né? De como que ocorreu esse processo, principalmente dentro dos vertebrados, e enfatizar, né, na evolução humana. Então, vamos lá. Então, quando se trata da evolução humana, você tem que lembrar que nós não estamos aqui, não vamos aqui estudar passo a passo como que ocorreu todos os nossos ancestrais, mas num passo, numa sequência lógica que dê para você entender como que ocorreu. Dentro daquele primeiro, que foi o achado mais importante, que foram os australopithecus, até chegar ao homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens. Então, após estudar todas as teorias, né, que nos mostram como que ocorreu esse processo evolutivo, nós temos que lembrar que para que a gente estude como que o homem surgiu, nós temos que voltar. E quando a gente volta ao tempo, nós encontramos que lá os primeiros peixes que surgiram foram através deles, e das modificações que ocorreram neles é que surgiram os mamíferos, né? Então, é uma linha que bifurca, tá? Então, peixes, anfíbios e répteis, uma linha. Quando chega em répteis, você vai ter uma bifurcação, que vai desse ponto em diante, de répteis para frente, você vai ter um grupo de aves e um grupo de mamíferos. Então, não tem uma prova direta de que como que surgiu isso e como que o homem vem de um animal inferior. Nós temos os registros fósseis, os quais estão sendo estudados. E entre eles descobriu-se, né, e por pesquisas, que a nadadeira de um peixe pode ter se tornado um membro de um anfíbio, de um réptil, ou até a pata de um mamífero. Que a parte da mandíbula, né, de um réptil se transformou naqueles ossículos que nós temos na orelha, que é do tamanho de um grão de arroz, que é o estribo, a bigorna e o martelo, né? E que dos 28 ossos que nós temos no crânio humano, provavelmente veio através de uma máscara de um peixe ancestral. Então, existem algumas provas, algumas evidências, né? Mas não tem uma prova direta que comprove, olha, foi assim, assim, certinho. Não tem. Nós temos um estudo de fósseis, no qual é um quebra-cabeça, que você está montando para descobrir como que ocorreu o processo evolutivo, não só do ser humano, mas de todos os seres que habitam esse planeta. Lá na sua apostila, você tem uma tabela que está escrito lá, surgimento da vida no planeta. Essa tabela vai mostrar para vocês as épocas, os períodos, as datações e os principais eventos que ocorreram em cada época, tá? Em cada era geológica. Então, o que eu vou relatar aqui para vocês são aqueles acontecimentos mais importantes para a função da aula de hoje, que é a evolução humana, ok? Então, você tem lá que na era arqueozoica, uma das primeiras eras, né, ocorreram alguns períodos. No período arqueano, você teve a formação das primeiras formas de vida, porque também é nesse período que você teve a formação da Terra, tá? Então, a formação da Terra e os primeiros seres vivos coincidem com a datação, eles são muito próximos. Seguido, nos períodos seguintes, o Proterozoico, você vai ter a formação dessas massas terrestres, lá começa a ter o resfriamento e as massas começam a surgir. Claro que também você está vendo aqui que tem o acúmulo, né, da água, né, formando os rios, mares e oceanos, porque já estava aqui formando, aqui já estavam as primeiras formas de vida, que recebendo raios ultravioletas, recebendo toda a descarga elétrica, a instabilidade do ambiente, começaram a sofrer mutações e formaram os outros seres vivos, como algas, fungos e invertebrados. Então você começa a ter uma diversificação da vida. Lembre que a cada era, a cada período, você vai ter uma diversificação grande da vida, mas na sequência você vai ter uma extinção. Então você vai sempre mantendo um equilíbrio. Primeiro diversifica, toma conta de todo espaço, volta ao equilíbrio, que é quase como o potencial biótico das populações, e volta tudo ao equilíbrio novamente. Vamos ver os próximos. Lá na era paleozoica, você tem o período ordoviciano. Ele é importante por quê? Porque nós vamos ter os primeiros peixes placodérmicos, né? Os que têm, provavelmente, os que foram né, os nossos ancestrais, os seus ancestrais de todos os vertebrados. Bom, lá na era paleozoica, deixa eu pegar o pincelzinho aqui para você ver. Aqui na era paleozoica, no período, né, final do período devoniano e início do carbonífero, nós vamos ter uma diversificação dos anfíbios. Isso significa que, antes desse período, nós tivemos uma diversificação dos peixes
Esses peixes tiveram mutações, transformações, né? Nós temos peixes ósseos, peixes cartilaginosos, os ancestrais, e um grupo deles se foi tendo modificações que surgiram os anfíbios, e desses anfíbios eles se adaptaram muito bem a viver próximos da água, porque precisam da água para reprodução, e eles começaram a diversificar. Por quê? Porque não tinha, era o momento deles, não tinha predador naquela época para eles, naquele momento. Então eles começaram a se diversificar. Mas nessa época também começou a surgir os répteis, começaram a surgir e a dominar o ambiente terrestre. Por quê? O ambiente terrestre já estava ali repleto de briófitas e pteridófitas. Aqui nessa imagem do lado você vê lá o peixe, né, e a transformação gradual, anfíbio, que é o anfíbio, e os répteis. Então foi uma transformação lenta e gradual. Então os anfíbios estavam diversificados nessa época. Mas começou a surgir o réptil não precisava mais ficar tão próximo da água, ele podia se afastar um pouquinho mais, tinha uma floresta toda para ele aproveitar todo o ambiente. Aí chega a era Mesozoica. É nessa era, no final do Cretáceo, que você teve, depois da diversificação lá dos répteis, né, que viraram aqueles dinossauros maravilhosos, você tinha uma grande poder de alimentação, você tinha oxigenação a quase 60% na atmosfera, acredite-se, né? Então você tem os grandes répteis, eles estavam dominando o ambiente. E como eles estavam dominando, é por quê? Porque os anfíbios que estavam diversificados, eles começaram a dominar o ambiente terrestre, os anfíbios diminuíram, foram extintos e eles permaneceram. Agora é a vez deles, eles que estão dominando esse local. Aí, claro que nessa época aconteceu uma coisa chamada deriva continental. Então, estavam todos os seres lá, todos os seres no mesmo continente. Aí, quando começou a deriva continental, cada grupo ficou num pedaço de terra. Essas populações separadas tiveram fluxos gênicos diferentes, pressões ambientais diferentes, começaram a ter modificações na sua estrutura corpórea, gerando, né, as novas espécies. Lembre-se lá que nessa época também já estavam surgindo as primeiras aves e mamíferos que vão dar origem depois ao grupo das aves e mamíferos, tá? E claro que também aqui ocorreu a extinção desses répteis. Então, como o meteoro que caiu lá no México, que acabou provocando o encobrimento da luz solar aqui na face da Terra, sem alimentação, ocorreu a morte desses dinossauros maiores. E restaram animais, não foram todos extintos. Animais menores restaram, permaneceram na face da Terra, para dar continuidade a esse processo evolutivo. Na era Cenozoica, né, claro, além das glaciações cíclicas que nós tivemos, você tem a grande extinção dos mamíferos. Peraí, por quê? Porque depois que os répteis eles foram extintos, os grandes répteis, os mamíferos começaram a se desenvolver e tomaram conta do ambiente, dominaram o ambiente. E tiveram o seu auge, né, na grande era dos grandes mamíferos. Mas com as glaciações, eles começaram a ser extintos. Começou a extinção desses seres nessa era Cenozoica, surgiram os hominídeos, né, que é o Homo sapiens sapiens, e as primeiras civilizações. Recadinho, ó, pode assistir um desenho para você descontrair, né? Você lembra bem desse desenho aqui? Né? A Era do Gelo, tem várias, tem 1, 2, 3, se não me engano. Você pode assistir que você vê mais ou menos como que acontece, né? Até tem um deles que a busca, né, do mamute por uma fêmea, porque já não estavam se encontrando, porque estavam sendo todos extintos, ok? Agora o que nos interessa, né, que é a ancestralidade humana. Então nós estamos lá na era Cenozoica, o período terciário, há 35 milhões de anos. Presta atenção, a evolução do homem, ela ocorreu exatamente como a evolução dos animais, de um mais simples para um mais complexo. Então, relembrando, sempre do mais simples para o mais complexo, sempre vai ter seleção natural. A variabilidade genética, as mutações são fundamentais, são essenciais para que ocorra essa seleção, né? Que é aí o ser que tiver uma característica apta para aquele ambiente em que ele está, naquele momento ele vai ser selecionado e vai deixar seus descendentes. Obrigatoriamente ocorreu o isolamento geográfico e reprodutivo. Tá? Então vai gerar, aqui, claro, falar aqui do grupo no geral, de todos os seres vivos, né? Vai gerar novas espécies que vão permanecer. E é pelos estudos geológicos que nós vimos anteriormente que nós vamos conseguir estudar a evolução do homem também.
Então, como os animais, os outros animais, o homem também teve seu processo evolutivo, de forma lenta, gradual e extremamente importante. Então, 35 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros macacos antropóides. Por que são chamados assim? Macacos que têm o formato do corpo do homem, por isso que são chamados de antropóides. Esses macacos, eles começaram a sair, né, em caminhada, eles eram nômades, começaram a caminhar. E nessa caminhada, eles começaram a ir aonde eles conseguiram chegar, né, em diversas partes do mundo. Então, onde eles tinham espaço, eles foram ocupando. Isso é considerado isolamento geográfico. Como ocorreu por muito tempo, ocorreu um isolamento reprodutivo. Se ocorreu um isolamento reprodutivo, esses grupos, eles sofreram modificações e essas modificações é que vão dar origem aos nossos ancestrais. Como eu falei para vocês, né? Então, esses primeiros macacos que começaram a dominar o campo é porque eles saíram da floresta e começaram a migrar para as savanas, procurando ambientes melhores para viver. Tem alguns indícios de que já tinha postura ereta. É claro que buscar a ancestralidade humana é você procurar no quebra-cabeça pecinhas para poder encaixar. E às vezes fica muito difícil de você encaixar todas elas. Então existem alguns relatos de algumas evidências que você encontra de fossilização que indicam que já tinha essa postura ereta, assim como tem alguns relatos que indicam que já vivia em pequenos grupos, até grupos familiares. Mas foi há 5 milhões de anos atrás que ocorreu realmente essa diversificação dos primatas primitivos, que, pelo isolamento geográfico, pelo isolamento reprodutivo, deu origem a dois grandes grupos, os pongídeos, que são os ancestrais, né, do orangotangos atuais, e a origem, né, a família dos hominídeos, que são os ancestrais do gorila, né, dos chimpanzés e de nós, seres humanos. O Australopithecus é datado de 3,8 bilhões de anos atrás. O Australopithecus era um macaco chamado macaco do sul. Teve um grupo enorme de Australopithecus, de várias espécies que foram encontradas, esse aqui eu estou surgindo, que eu estou postando para vocês, em que eles tinham um corpo. Não era totalmente curvo, mas também não era ereto. Extremamente peludo, tinha uma caixa craniana que dava um terço da cabeça de vocês hoje, né? Uma caixa craniana pequena. Viviam em bandos. Nesses bandos, eles fugiam dos predadores da época, mas eles começaram a se defender já com galhos, começaram a ter uma certa organização de se defender com galhos, jogando pedras para espantar os predadores. Mas nômades viviam de tempos em tempos, em lugares, não moravam em cabanas, não moravam em cavernas, não faziam proteção. Acredita-se que homens, machos e fêmeas, no caso, né, que os machos dormiam em cima da árvore para ficar olhando visitando todo o acampamento onde eles estavam pernoitando, e as fêmeas ficavam no solo. Tá? Acredita-se que era assim a vida desses macacos do sul. Bom, finalzinho da vida do Australopithecus na Terra, pegou um pedacinho ali de surgimento do Homo habilis. Lembra que os macacos eles se distanciaram por vários ambientes e teve fluxo gênico entre eles e foi se modificando e surgiu o Homo habilis. Existem muitos pontos ainda chaves que precisam ser estudados. O Homo habilis é assim chamado porque ele tinha uma habilidade em fazer ferramentas com pedras. Então ele já tinha uma defesa um pouquinho melhor que do Australopithecus. Viviam em grupos, eram nômades, permaneciam um tempo no lugar, se alimentavam, caçavam, estavam satisfeitos, mudavam de local, né? Não ficavam muito tempo. Seu corpo já era um pouquinho mais alto, estava um pouco mais ereto, né? Tinha menos pelo no corpo e, claro, que a caixa craniana cada vez estava aumentando. Acredita-se que poderiam ser carnívoros, já comendo pequenos animais, mas todos eles tinham um tempo de vida curto, ou seja, 20, 25 anos, 30 anos de vida, porque eles viviam em condições mais precárias também, né? E a alimentação da carne crua trazia muitas doenças para eles. Então, há 1 milhão, né, 1 milhão de anos atrás, 1 milhão e meio, nós temos o surgimento do Homo erectus, provavelmente um descendente do grupo do Homo habilis. Erectus, o nome já está falando. Ele tem o corpo reto, ou seja, é o primeiro hominídeo a ter a postura como a nossa. Né? É dado a ele, né, não a descoberta do fogo, mas o controle do fogo. Ele aprendeu a controlar o fogo.
Com isso, ele poderia caminhar, como também já tinha o corpo mais atlético, né, foi mais forte, a musculatura se desenvolveu melhor devido a essa postura ereta, ele poderia caminhar por longas distâncias, conhecendo o fogo, ele poderia tanto se defender quanto ele começou a cozer o seu alimento. Então, ele cozinhando lá o seu alimento, ele matava muitos dos vermes e bactérias, né, existentes, e isso deu um pouquinho uma sobrevida maior a ele. Então, o Homo erectus é chamado assim devido a ser o primeiro a ter a postura totalmente ereta. Há 100 mil anos atrás, surgiu o primeiro dos homens, né, dos nossos ancestrais, da espécie Homo sapiens, é o Homo sapiens neanderthalensis. Ele é chamado assim porque é o homem de Neandertal, porque ele foi descoberto dentro de uma região na Alemanha chamada Neandertal. Então, esse homem de Neandertal, ele tinha uma testa larga, tá? Uma testa que é alta, né? Ele tinha um maxilar aqui bem proeminente, tinha dentes maiores, uma musculatura bem reforçada. Eram caçadores, já estavam usando. Lá, né, o Homo erectus começou a aprender a trabalhar com a pele do bicho, que no caso neandertalenses já viviam em caverna, já faziam roupas, alguns calçados, como calçados, né, protetores para os pés, e começaram a caçar em grupos, viver numa família. É dada a eles a primeira consciência social e religiosa, porque eles já não deixavam mais os seus idosos e feridos para trás, eles carregavam todo mundo junto e enterravam os seus mortos. Então é dada a eles a consciência social e religiosa. O grupo que eles viram, né, que eles acharam, quando eles encontraram, foi numa caverna, estavam todos mortos, provavelmente por inanição, a maior parte eram jovens crianças, né, mulheres e idosos. Então, eles acreditam que os homens saíram para caçar, não conseguiram voltar por causa do inverno rigoroso e acabou todo mundo vindo a desaparecer. Nessa época, na mesma época que estava lá no Neandertal, nós tínhamos um outro grupo já, um pouco mais aprimorado, digamos assim, lá na França, que é o que a gente vai ver agora no próximo. E aqui está ele, né, que é o Homo sapiens de Cro-Magnon. Cro-Magnon é uma região da França. Então, esse homem foi encontrado numa região da França, que ele tinha uma postura praticamente, né, ó, é o primeiro representante da nossa espécie, exatamente como nós, não tinha fala ainda. Por isso que ele se comunicava através de pinturas rupestres, mostrando o seu dia a dia, a caça, as estruturas, o que eles faziam durante o tempo, ou até um registro mostrando a necessidade que eles precisavam de comunicação, de fazer aquele trabalho em grupo, tinham armas mais eficientes, trabalhavam mais em família, tinham seus grupos familiares mais bem representados. Tá? Então, esse homem de Cro-Magnon, se você pegasse um homem de Cro-Magnon, isso é exatamente igual a nós, só não falava. Com o tempo é que ele vai, né, passando o tempo, modificações nas pregas vocais, nas regiões da faringe e laringe, vai ter a formação da fala. Daí vai acontecer do homem começar a falar. Aí nós vamos chegar ao Homo sapiens sapiens atual. Bom, a partir do momento que nós começamos a desenvolver a fala, então a gente começou, é o homem atual, o Homo sapiens sapiens, que teve essa capacidade de se comunicar um com o outro, formou as civilizações, se estabeleceu no lugar, formou as primeiras civilizações, cidades, fez as divisões, né, de tarefas, de especificações das atividades sociais. Né? Para que você veja, o processo ele parece simples, mas ele foi extremamente complexo. Saiu de um ponto, de um ser totalmente diferente do que nós somos hoje. Então, durante o processo evolutivo, perdemos os pelos, né? Tivemos a postura ereta, nós adquirimos a capacidade de pensar muito mais rápido, ou seja, fazer sinapses mais rápidas. Você lê muitos textos é dado isso ao consumo da carne durante esse processo de evolução, a sobrevida através das técnicas de melhoramento para a alimentação, como o cozimento da carne. Hoje, devido às tecnologias, né, ou às metodologias médicas, que nós conseguimos ter uma sobrevida maior. Então, para você dar uma revisada, para você ver de um jeito mais gostoso, tem um filme que é uma comédia, é difícil de achar, se você encontrar, vai ser só no YouTube, chama-se Caveman, Homem da Caverna, que é uma sátira, mas mostra ali para você a passagem de cada um desses hominídeos, tá?
Então é um filme, não tem fala, não tem, as imagens são bem precárias assim, mas é bem engraçado de você ver, porque você consegue ver bem a passagem, né, de cada hominídeo e daí você grava com maior facilidade. E outro que você pode assistir é o filme Lucy, só que o filme Lucy fala muito de tráfico também de drogas, de pessoas, mas mostra para você a capacidade que nós temos, né, o poder do nosso cérebro, aonde a gente pode chegar. Tá? Espero que vocês tenham absorvido o mínimo possível de informação. Lembre-se que quando você for fazer um exercício de vestibular, geralmente eles trazem essas datações para vocês, a era, período, né? O que você precisa só ter uma ideia de como que ocorreu, quem vem antes e quem vem depois, tá? Aquele processo evolutivo, os principais, a do peixe, do réptil, né? As aves dos mamíferos e desses hominídeos, que é os Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo Neandertal, Cro-Magnon e o Homo sapiens, ok? Então, bons estudos para vocês. Até!